Olá, mulheres, tudo bem? Eu me chamo Rikia e vim aqui bater um papo com vocês a convite do Conectando Mulheres sobre a minha maternidade. Essa é a minha bebezinha, Maite Carolina. É uma bebezinha especial, atípica, que tem paralisia cerebral e a gente veio contar um pouquinho da nossa experiência. Tenho 28 anos, sou administradora, trabalho fora, sou casada, né? E vou contar um pouquinho de como foi a nossa experiência. A gente decidiu ter um filho, aumentar a família, e não conseguimos por meios naturais. Então, a gente optou por fazer um tratamento e a Maite nasceu de FIV, fertilização in vitro, né? A gente teve uma gestação saudável, tranquila, monitorada, mas que eu tive início de pré-eclâmpsia próximo das 34 semanas, né? Então, se tornou uma gestação inviável de se manter até o final. Então, optou-se que era mais seguro tanto para mim quanto para ela que ela nascesse naquele período, né? Então, ela nasceu de 34 semanas com 1,980 kg, 38 centímetros, e nasceu bem, nasceu saudável, chorando para a alegria da mamãe, né? Foi um parto muito tranquilo, nasceu de cesárea. Apesar dela nascer saudável, chorar, tudo, ela nasceu cansadinha, né? Então, como era prematura, optou-se que ela ia para UTI para ficar melhor monitorada, né? E nesse período de internação da UTI, no 5º dia de vida, ela teve uma intercorrência e essa intercorrência levou a ter uma parada cardiorrespiratória. Essa parada foi muito extensa, foi 1h10, né, em processo de reanimação. É um milagre de Deus ela estar viva, mas apesar dela ter voltado, ela voltou com alguns comprometimentos neurológicos pela falta de oxigenação, né? Foi uma parada de um tempo muito prolongado e mesmo sendo reanimada, oxigenada, né, faltou oxigênio, né, o que era esperado devido ao tempo, né? Apesar disso, ela era muito forte, sobreviveu, né, a tudo isso, graças a Deus. Hoje a gente tem a nossa filha aqui com a gente, né? E então, nessa internação, após esse evento, a gente recebeu a notícia que ela havia ficado com uma lesão neurológica, né? Então, hoje a Maite tem o diagnóstico de paralisia cerebral e tem epilepsia, que é uma intercorrência decorrente da lesão neurológica, né? Foi um grande desafio receber essa notícia. A gente negou muito tempo, né? Porque foge do normal, né? A minha filha tinha nascido perfeita, né? Hoje ela é perfeita, né? Mas o conceito de perfeição para a sociedade, ela tinha nascido bem, mas tudo isso a levou a ficar diferente, né? Então, dentro desse período, a gente recebeu muitos diagnósticos. Um deles foi a disfagia. Maite tem uma disfagia severa. Ela não se alimenta via oral até hoje. Então, ela tem uma sondinha que se chama gastrostomia, né? Que é uma das complicações, uma das maiores complicações que ela tem devido à paralisia cerebral, né? Ela não conseguiu reaprender a comer. Naquela época, sugar, e hoje a comer alimentos, né? Então, foi um grande desafio para nós receber uma maternidade atípica, nos ver pais de uma criança com deficiência, e vivenciamos uma fase que eu acho que toda maternidade atípica vivencia, a do luto, né? Porque nosso filho não morreu, mas a gente perdeu a idealização, né? Quando a gente engravida, ninguém espera que a gente tenha um filho com deficiência, né? A gente sempre pensa aquele bebezinho rosa, fofo, lindo, que vai nascer perfeito, vai pro nosso peito, né? Nós, como mãe, vamos amamentar, e é o ciclo normal da vida. Mas, infelizmente, esse processo mudou pra gente. Então, foi uma fase bem complicada. A gente vivenciou muitos diagnósticos, mudou toda a nossa rotina. A gente descobre que existe uma vida diferente, que a gente não conhecia, né? Não é ruim, mas é diferente,
né? Então a gente passa a vivenciar reabilitações, a procurar tratamentos, a conhecer médicos, a buscar tudo de melhor para a nossa filha, para que a gente favoreça um desenvolvimento bom, que ela possa se desenvolver no máximo dos seus potenciais, né? Então a gente busca isso, né? Isso desde qualquer pai quer o melhor para o seu filho. A gente vai um pouco além, né? Porque a gente precisa buscar médicos, remédios, suplementos, vitaminas, tudo que favoreça e que o ajude a desenvolver, né? Então a gente descobre uma nova rotina, né? Com 3 meses a Maitê fazia já fisioterapia motora, fazia terapia ocupacional e fazia fonoterapia. Então assim, muitas vezes a rotina de um bebê é ficar em casa, mamar, dormir. A nossa era alimentar, dormir e fazer terapia, né? E isso inclui a gente. Então foi a descoberta de um novo, né? Foi um processo muito complicado. Não vou dizer que foi simples e que a gente vive um mar de rosas. Não, minha maternidade não é um mar de rosas. Mas a gente aprende a descobrir vida além disso, né? A gente começa a olhar com mais empatia, com mais amor. A gente aprende a valorizar os pequenos detalhes, a ser mais grato pela vida, né? Então hoje a gente fica feliz pelas pequenas conquistas, né? A Maitê tem um desenvolvimento atípico. Ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala e ela já tem 1 aninho e 8 meses, né? Mas é nosso tesouro, é nossa princesa e que a gente proporciona de tudo para que ela consiga desenvolver o máximo de seus potenciais, né? A maternidade atípica foi foi uma grande lição de vida, né? Nos trouxe aprendizados que a gente não imaginava, né, ter, né? E que assim, a gente acredita que a maternidade já nos transforma. A maternidade atípica nos transforma muito mais, né? E a gente começa a descobrir vida além disso, né? Tudo na vida muda, toda essa rotina muda, né? Então a gente aprendeu a lidar com tudo isso. A gente aprende a lidar com os olhares que são diferentes, com as perguntas que às vezes são preconceituosas ou não, né? Com pessoas que são curiosos, né? Porque é tudo diferente, né? E quando começam a perceber as diferenças, a sociedade, a gente não vive em um mundo inclusivo, né? Eu, como mãe atípica, sou uma das mais motivadas a mudar isso hoje, né? Mas antes eu também não pensava assim, né? É porque eu vivencio isso na pele e eu quero tornar o mundo melhor para minha filha, né? Então hoje a gente aprende a ter esse olhar mais inclusivo, né? Então assim, a gente vivencia rodeado de preconceitos, né? Então a gente acaba sendo excluído de ambientes, a gente percebe que nem todos os lugares estão prontos para nos receber, né? A Maitê se alimenta por gastrostomia, a sondinha do estômago. Quando eu vou passar a alimentação para ela fora de casa, seja no shopping, seja numa praça de alimentação, seja num restaurante, qualquer lugar eu passo, aeroporto, e a gente vê olhares, né? No início isso me incomodava muito, né? Hoje eu percebo que às vezes não é porque as pessoas não têm empatia pela gente, é porque desconhece, é desconhecido, né? Então a gente tenta tornar aí um mundo mais acessível, né? Difundir informações, levar, apresentar as coisas para as pessoas, para que elas consigam conhecer um mundo novo, né? A Maitê foi a primeira criança com deficiência da minha família. Para mim foi novidade, para minha família também foi, né? Então assim, todo mundo hoje se aprende a lidar com ela, né? É diferente, é novo, mas não é ruim, né? Então a gente começa a descobrir essa empatia,
pelas pessoas, né? A gente descobriu a maternidade atípica de uma forma um pouquinho mais anormal, né? Então, assim, o nosso foi em decorrência de um erro médico. Então, assim, deixou, mas a minha filha tá aqui. Então, o que eu preciso ver é além disso, né? Redescobrir a minha vida, redescobrir a minha maternidade. E é isso que eu estou vivendo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, vivo a minha maternidade de um jeito diferente, mais vivo. E eu aprendi a dar valor a muitas coisas que antes eu não conhecia, né? Um conselho que eu sempre dou para todas as mães vivencie ao máximo os seus filhos, né? Vivencie cada momento, redescubram esses momentos, criem vínculos, né? Espalhem isso, espalhem o amor de vocês, tornem as suas crianças mais inclusivas, né? Não tenham medo do diferente, né? Queiram conhecer. Um conselho que eu sempre dou para todas as mães vivenciem ao máximo os seus filhos, redescubram esses momentos, criem vínculos, né? Espalhem isso, espalhem o amor de vocês, tornem as suas crianças mais inclusivas, né? Não tenham medo do diferente, né? Queiram conhecer, tenham essa curiosidade, participem, porque isso torna para nós algo fantástico. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam até mim e eu tô com a Maitê no colo e elas falam com a Maitê, né? Porque ela ali tem uma pessoa. E isso é lindo, isso é magnífico, para mim é gratificante, porque a minha filha está ali e você tá vendo ela como um ser humano. Então, eu acho que esse olhar de empatia, esse olhar além da deficiência, faz muita diferença. E com certeza, se a gente criar seres humanos para esse mundo, com esse olhar, todos nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, né? E a gente partilha disso. Eu criei o Instagram da Maitê para contar isso, porque assim, a maternidade nos isola muito, né? A maternidade atípica nos deixa um pouquinho mais aquém da solidão, porque a gente não partilha das mesmas experiências, né? Então a gente precisa se incluir nesse mundo. Então a gente troca essa experiência com pessoas mais próximas. E quando a gente descobre essa maternidade e cria esses elos entre as pessoas, quando você, mãe normal, atípica, olha para minha filha como uma criança e consegue incluí-la, isso torna o mundo muito mais bonito, né? E para nós é muito gratificante. Eu aprendi a ser uma pessoa muito grata, né? À vida, às pessoas, aos momentos e a valorizar os pequenos detalhes. E eu acho que isso foi um dos grandes aprendizados que essa maternidade me trouxe. E nós, mulheres, eu acho que precisamos, às vezes, esquecer um pouquinho a competitividade, né? Principalmente da maternidade, né? E olhar cada criança como cada criança, né? E nós, mulheres, temos que se conectar a isso, porque eu não deixo de ser mãe por ter uma maternidade diferente. Eu não deixei de ser mãe porque eu não amamentei. Eu sou mãe, mas eu sou mãe em outras formas, né? De outros jeitos, né? Então eu acho que essa descoberta do novo faz muita diferença na nossa vida. E quando a gente conecta, né, nós mães, com nós mulheres, não deixamos de ser mulheres, né, nos redescobrimos, nos cuidamos, tudo torna muito linda essa vida. E eu acho que é isso que faz a diferença em toda a sociedade. Então, assim, precisamos ter empatia por nós mesmos, para depois a gente conseguir olhar com o outro com mais empatia também.